Estamos iniciando mais um programa Sintonizados em Cristo, diretamente aqui dos estúdios da TV Polo Cubatão. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Eliseu Custódio, que é músico, baixista, produtor, tem uma escola também, né, Eliseu? Tem muita coisa pra gente conversar. Então, eu já falei um pouquinho, mas fala pro povo que tá em casa. Se apresente. Muito obrigado pelo convite, Regiane. É um prazer enorme estar aqui, participar desse programa. Prazer é nosso de tê-lo aqui conosco. Sempre meu. Eu tenho acompanhado lá o programa pela internet. Poxa, prazer enorme sim. Vamos bater um papo bem legal, vamos conversar bastante sobre música, um pouco sobre a minha vida também. Sim. Vamos que vamos. Então, aproveitando já falando sobre a sua vida. Sua vida cristã sempre foi da igreja? Os pais sempre foram cristãos? Ou você veio aí no meio da caminhada para Cristo? Não, eu já nasci num lar cristão, né? Os meus pais sempre foram cristãos, né? Da Assembleia de Deus, né? Minha raiz é a Assembleia de Deus. Então, graças a Deus, eu já cresci nesse ambiente cristão, de musical, né? A Assembleia de Deus, né? Sempre foi um local onde, né? A gente, quando é criança, você participa dos grupos das crianças, chamados corinhos, né? Na época era corinho que chamava. Depois adolescente, aí mocidade. Então, eu cresci nesse ambiente musical, mas já sempre dentro do meio cristão, assim, com essa... E falando sobre o meio musical, na família... A família é musical ou por acaso você desenvolveu esse gosto pela música dentro da igreja? Então, no meu caso, dentro da igreja. Hoje, na época eu era um dos mais novos da família. Hoje eu sou um dos mais velhinhos. Então hoje eu tenho bastante sobrinhos que cantam, principalmente, né? O pessoal que canta bem na minha família. Tem um sobrinho que também toca teclado, um outro toca baixo e tal, mas isso... sobrinhos, né? Na época, eu acho que a influência veio da igreja, né? Mas eu tinha o meu primeiro professor de violão, né? É o Edivaldo, né? Que é o esposo da minha irmã mais velha. E ele que me ensinou os primeiros acordes, porque ele já tocava na igreja. Então eu tinha essa influência de quando eu ia para a igreja, né? De ver, de assistir e tal. Mas em casa eu tinha essa influência do Edivaldo. Então, a minha influência do lar... Foi ele. Então, ele que foi o teu mentor, assim, que foi te encaminhando. Então, teu primeiro instrumento foi o violão? Meu primeiro instrumento foi o violão. E depois, como que foi? Como foi que você descobriu o seu amor ao contrabaixo? Me explica isso. O meu primeiro instrumento de verdade foi o violão. Por que eu falo de verdade, né? Eu sempre conto em alguns workshops que meu pai era pedreiro, né? Então, em casa tinha bastante material de construções, madeiras e tal. E quando eu comecei a ter esse amor pela música, através da igreja, né, de ver, eu devia ter os meus 6, 7 anos, por aí. Entre 5 a 7 anos, eu lembro muito bem que foi dentro desse período. Então eu peguei um pedaço de madeira e fiz o meu violão, na verdade, né? Coloquei, tinha aquelas linhas de nylon, assim, sabe? De empinar pipa e tal. E eu preguei 3 pregos de um lado, 3 pregos do outro. E eu fiz o meu primeiro instrumento, você acredita? Caramba! Então, eu digo que o meu primeiro instrumento, de verdade, nem foi um violão, foi um pedaço de madeira com cordas. Quase um cavaquinho. Exatamente. Ali, né? Eu ficava tocando mesmo, assim. Ficava tocando. Literalmente, para mim, o sentimento era de que eu estava tocando um instrumento mesmo, de verdade. E aí minha mãe... viu, né, aquela cena, né, eu brinco, né, eu acredito que ela deve ter pensado, meu filho tem algum problema, ou ele gosta muito de música. E graças a Deus que minha mãe teve essa sensibilidade e algum tempo depois ela comprou o meu primeiro violão. E aí foi um violão, foi um de Jorge, eu lembro até hoje a marca e tal. E dali eu comecei. Aí tem uma grande jornada assim até hoje, mas o início foi esse. E como foi que você se descobriu no contrabaixo? No contrabaixo, que é o meu instrumento principal, né? Na época que eu ganhei esse violão, eu continuava aprendendo em casa, né? Com o Edivaldo, a gente tocava bastante. E depois de um tempo que eu tinha uma noção, né? De alguns acordes, já uma noção mais básica, a minha mãe me colocou para estudar com o Daniel Souza. Daniel Souza, que foi professor, o mestre de todo mundo aqui. Era isso que eu ia falar. Muita gente conhece ele, muita gente teve aula com ele. E assim, o pessoal, hoje em dia, o pessoal conhece bem o Daniel Souza
Souza pastor, né? Compositor Sim. de grandes louvores, né? Mas eu e a minha turminha, né, do Guarujá, nós conhecemos na época o Daniel baixista. Caramba. O Daniel é um instrumentista, assim, uma coisa impressionante mesmo, assim, o que ele fazia com o contrabaixo. Era um músico de alto nível mesmo. Tu vê e a assim. gente vê ele hoje tocando violão, né? Exatamente, mas ele era baixista. E por que do baixo? Porque minha mãe me colocou para fazer aula de violão com ele, porque ele também sempre foi um excelente violonista. Mas a gente conhecia ele como baixista. Sim. Então, nas aulas de violão com ele tinha sempre um baixo, assim, próximo. Então, ele passava pra gente as lições e os exercícios. Então, quando a gente ficava desenvolvendo, ele ficava observando. Ele pegava o baixo de vez em quando e ficava tocando e olhando. Aí foi que instrumento é esse? Eu não conhecia até então. Que instrumento é esse que o músico pode bater? Porque eu lembro que ele fazia slap, eu não sabia o que era. E aquilo me chamou a atenção, assim. Então, o meu amor, a minha paixão pelo contrabaixo veio daí, da influência literalmente do Daniel Souza. Que foi legal. A primeira pessoa que eu Olha, vi que tocando bom saber contrabaixo. desse pedacinho dessa história. Bom, vamos de canção? Vamos lá, vamos sim. Como eu disse, eu sou instrumentista, né? Mas vou tentar cantar aqui um pouquinho. Que nada, tu canta bem que eu sei. Vou cantar aqui uma canção minha que eu fiz há muito tempo atrás, chamada Manifesta a Tua Glória. Edifica-me na tua palavra, cria em mim uma morada para ti. Quero ser um local de perfeita adoração. Alegra-te de mim, Senhor. Ofereço minha vida para o teu louvor. Manifesta a tua glória sobre mim. Resplandeça em mim o teu rosto. Separa-me das coisas que não vêm de ti. Manifesta, manifesta, manifesta a tua glória sobre mim. Te darei, sim darei, um sacrifício vivo e agradável a ti. Manifesta, manifesta, manifesta a tua glória sobre mim. Te darei, sim darei, um sacrifício vivo e agradável a ti. Sacrifício vivo e agradável a ti. Um sacrifício vivo e agradável a ti. Canção linda! Nossa, me lembra aquele tempo que a gente fazia canções congregacionais. Exatamente. Essa é uma canção totalmente. Outro dia a gente teve um convidado aqui que eu falei assim, gente, vamos escutar essas canções, vamos trazer, né, para as igrejas, porque eu acho que a gente precisa voltar a viver isso. Exatamente. E essa é uma canção que eu fiz há muitos anos atrás mesmo.
na época que a gente escutava as canções que a gente estava falando ali, nos bastidores. Né? E ela tem, eu falei do Daniel, né? Eu até sinto que essa canção tem uma grande influência, assim, do Daniel Souza, né? Até pelo estilo de louvor que ele escreve, né? Que ele compõe. Muito bom. Nossa, e essa questão de compor? Ó, compor, eu lembro que é algo que me acompanha também, Regiane, já há muitos anos, viu? Há muitos anos. Acredito que desde a minha adolescência, assim, eu já tinha essa questão de compor. Sempre gostei de compor, sabe, inventar musiquinha, sabe, quando você é pequena, assim. Então, já tinha essa criatividade para isso. Exatamente. Depois a gente começa a trabalhar com música, né, e também trabalhar com música na igreja, e aí a gente tem as influências, né, de outros compositores, a gente acaba mergulhando mais nesse universo musical e a gente acaba melhorando, né, nessa questão de composição. Mas é algo que sempre me acompanha, e compor é assim, né? Tem dia, essa música, por exemplo, que eu acabei de cantar, é uma música que ela já veio pronta. Quando eu digo veio pronta, assim, eu sentei, na verdade eu estava até sem instrumento, eu lembro que eu estava sem instrumento nenhum. Eu já meio que saí cantando a música, assim, com a melodia e a harmonia eu já consegui, mesmo sem instrumento. Conseguiu já mentalizar, né? Isso, e dá já pra fui fazer escrevendo, isso. assim, e a música, ela literalmente, do jeito que eu cantei aqui, eu escrevi ela de primeira e foi até o final. Então eu pergunto isso porque quando a gente fala de composição, tem gente que fala assim, eu tenho só a letra e depois preciso de alguém para fazer o arranjo, né? E tem gente que às vezes tem o arranjo, mas não tem a letra. Eu fico pensando assim, porque na minha cabeça, eu acho que quando a pessoa ela tem a inspiração, eu acho que já vem pelo menos alguma coisa ali, né? Para deixar assim... digamos um pré. Exatamente. Mas às vezes acontece isso, assim, de vir, por exemplo, só a letra, por exemplo, ou só a questão harmônica, né? Durante muitos anos, eu sempre escrevi as minhas músicas, já as duas coisas juntas. Melodia, harmonia, letra e ritmo, né? Todos esses elementos juntos. Sempre fiz assim. Mas de uns tempos pra cá já aconteceu comigo de fazer por partes, assim. É um pouco diferente. Eu fico imaginando como que não fica, né? É um pouco diferente. Mas eu posso até tentar te explicar. Por exemplo, de repente você está na igreja, como já aconteceu comigo, e você está ouvindo uma pregação. E no meio da pregação, o pastor ele cita algo ou ele fala algo de uma forma que você ainda não tinha ouvido, e aquilo mexe com você, isso aqui pode dar uma música. E aí você vem, anota ali no celular e deixa, porque ali você não vai ter, você está no culto, como você vai pegar um instrumento? Não tem. Então você registra aquela ideia ali, inspirada na pregação do pastor, depois eu vou tentar desenvolver isso daí, essa ideia em casa. Então é dessa forma que funciona por partes. Mas eu prefiro mais quando já vem... já tudo pronto, né? Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de terminar depois, mas já fiz também, assim. Tá certo. Bom, para você que está aí em casa, eu quero falar do Ideia Graf. Lá você encontra faixas, banners, placas de sinalização, camisetas, lembrancinhas em MDFs, cortados a laser, personalizado para encontro de casais, de jovens, aniversário, casamento, tudo o que você precisa. Ideia Graf, 13-988-220048. Fique aí que nós voltamos já com o programa Sintonizados em Cristo. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada, além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão nos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar.
te conheço e a ti me entrego. Não há razão pra estar longe de ti. Eu me aproximo e toco em ti. És o motivo do meu louvor. Quanto amor tens dado a mim, tantos feitos, tudo por mim. Tu sempre fazes além do que pedimos. Tu sempre estás onde não imagino. Tu sempre vais onde não posso ir. E Deus presente, adoro a ti. Que lindo! Nossa, que canção linda, 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 linda. Obrigado. Essa é uma música minha também. Parabéns. Eu escrevi. Muito linda. Deus presente. Em qualquer situação, né? Não Tá tem. presente. Exatamente. E faz sempre além do que a gente Pede, né? além do que a Imagina. gente imagina. Deus é muito bom. Nossa, muito lindo. Bom, mas vamos continuar falando, senão eu viajo aqui. Fala um pouquinho pra gente do seu projeto, seus projetos. Tá. Eu tenho um projeto de aulas, né? Falar primeiro do projeto de aulas. Eu atuo muito na área do ensino, né? No Guarujá, em Bertioga também, em Riviera. E lá no Guarujá eu tenho uma escola, né? Eu tenho um projeto, Centro Musical Eliseu Custódio. SEMEC. SEMEC, guardem esse nome. É. E lá no SEMEC eu dou aulas, né? Dou aulas de baixo, mas também tenho outros professores, né? Nós temos aulas de canto lá também. Eu ia perguntar isso. Temos com a Suelen, né? Uma excelente Ai, a professora. Suelen dá aula lá. Claro, conheci a Suelen. Suelen Franks, um beijo. Nossa títere. Legal. Suelen tá lá com a gente, lá comigo já há 8 anos, né? Que Na verdade, top. quando ela chegou no Guarujá, ela já entrou em contato comigo. E também temos aulas de teclado lá, né? Com o professor João Pedro, que é o meu sobrinho, que é o que eu te falei, da família que veio depois. Sim. Então esse é o projeto de aulas, né? E também tem o projeto, né, de workshops, né, que eu faço vários workshops em algumas igrejas, às vezes sozinho, mas na maioria das vezes com uma banda, com grupos, né? Puxando sardinha, gente, sem querer puxar. É muito bom. Eu estive presente em um que teve no Guarujá. É muito edificante, gratificante também. A hora passa que a gente nem vê, né? Nesse dia foi com a banda. Esse dia você foi que foi na Assembleia de Deus, né? Isso, da foi Baixada o que fizemos. Santista. Isso. Nossa, foi uma bênção. Parabéns mesmo, pelo muito projeto. E aí também tem o meu projeto que eu lancei recentemente, né? No YouTube. Vocês podem procurar lá, que é Eliseu Custódio e Banda. Temos alguns vídeos lá gravados, que foi um evento que eu fiz no Teatro Procópio Ferreira, no Guarujá, comemorando 25 anos de trabalhos musicais. Confiram lá no YouTube, Eliseu Custódio e Banda. Gente, tá muito bom. Procurem mesmo, vão lá que vocês tenham certeza que vocês vão gostar. Pra galera antiga, então, vocês vão amar assistir o vídeo. E pra galera nova também, né? Porque fica aí... conhecer. Conhecer a história da música cristã. Tá naqueles vídeos, principalmente o vídeo do medley de louvores antigos. Muito bom mesmo. Fala pra gente aí das suas redes sociais. Tá, Eliseu Custódio, Eliseu com Z, né? Instagram, Facebook e YouTube também. Eu também tenho um curso online, né? De pode contrabaixo, curso online, curso de baixo elétrico, Eliseu Custódio. Você também procura só dar um Google lá que você já encontra, aparece rapidinho. Agora eu só tiro uma curiosidade para quem é leiga. Baixo de 6 cordas. Novidade para mim. Também? Por quê? É mesmo? Também.
Por incrível que pareça. Porque eu sempre toquei baixos de 4 e 5 cordas. A minha vida Então, e inteira. o que acontece? Eu tô sentindo um som um pouquinho mais agudo nele. Exatamente. Na verdade, Regiane, esse projeto, essa formação de baixo de 6 cordas de voz, eu estou estreando aqui. Então eu vou vai ficar marcado para sempre. Porque eu sempre toquei baixo de 4 e 5 cordas. Sempre. Nunca tive. Eu comprei esse baixo agora, tem 3 meses. 3 meses. Eu fiz, ano passado, fiz 25 anos de carreira. De carreira, mas eu já toco há muito tempo, né? Então é uma novidade, assim. O que eu tô fazendo aqui, a forma como eu tô tocando aqui, é novidade pra mim também. Então eu tô meio que pisando em ovos aqui. Nossa, Por quê? mas não parece, se você não fala... Tô, porque eu tô com esse baixo há pouco tempo, é um baixo de 6 cordas, e ele vem, a primeira corda, a novidade está na primeira corda. Porque vem uma corda mais aguda, por isso da sonoridade mais aguda. Ah, então o segredinho é ela. Exatamente. Se fosse uma corda depois da quinta, ia seria ser grave. Seria mais fácil, porque você olhando de cima para baixo, pô, beleza. O problema é que quando você olha essa primeira corda aqui, para mim que toco há anos baixo de 5 cordas e 4, essa primeira corda dá a impressão que é a primeira corda do baixo de 5 e 4 cordas. E aí o cérebro ele te engana. Então eu tô meio que pisando em ovos aqui, mas e aí essa sonoridade, né? Som mais agudo, né? Tá vendo? Lembra um pouco um violão. É, muito bom. Gostei de saber da novidade, hein? Bom, quero falar para você da Clínica Ômega Imagem. Lá você encontra radiografia, exames laboratoriais, exames cardiológicos, tomografia para o seu pet. Se você estiver precisando aí desses cuidados, Clínica Ômega Imagem, 13 997 34 6779, Avenida Washington Luiz, 112, Santos. E também quero falar para vocês do nosso apoio cultural Ideagraf. Lá você encontra lembrancinhas em MDF cortados a laser, personalizado para encontro de casais, de jovens, aniversário, casamento e Ideagraf. 13 988 22 0048. E claro, eu não posso deixar de presentear nosso convidado com a nossa lembrancinha. Aí, ó, tem 6 cordas, só não tá distribuído direito para os lados, mas tá certinho. Muito obrigado. Vai para minha coleção lá. Todos os presentes que eu ganho assim, de alunos, eu tenho lá um local especial que eu deixo guardadinho. Vai ficar agora guardado tem lá. Da gente, Sintonizados em Cristo. Obrigado, viu? Vou deixar aqui, no final vou pegar. Vamos fazer esse momento triste, que é o momento dos agradecimentos. Que já tá acabando, passou muito rápido. Rápido mesmo, né? Rápido. É porque foi bom. Quando é bom, passa rápido. É verdade. Vai voltar, hein, gente? Tem novidade aí com o Eliseu aqui. Tem sim. Então, eu queria agradecer, né, a você mais uma vez pelo convite. Queria agradecer a minha esposa que está aqui também. Ela tá aí nos bastidores. Agradecer os meus alunos, né? A gente sempre, às vezes eu esqueço de agradecer meus alunos que estão sempre me apoiando com esse voto de confiança. Agradecer meus amigos, que todos os projetos musicais que eu tenho feito, eu conto sempre com os meus amigos, são parceiros. E agradecer nosso diretor aqui, obrigado. Seu Francisco, tio Chico. Tio Chico. E quero voltar, tá? Com certeza, as portas daqui da TV estarão abertas para você, viu? Obrigado. E eu também quero fazer meu agradecimento para você que está em casa. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e fiquem sintonizados em Cristo, viu? Até o próximo programa e vamos terminar com canção, claro. Mas essa canção você vai cantar comigo. Ah! Foi meio que espontâneo aqui, não combinamos, tá? Eu tava passando o som, ela começou a cantar, então... Então vamos! Ele é exaltado. Pode ser? Pode ir? Pode. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ei, até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.